Olá, gente! Hoje eu vou falar sobre a mulher adúltera. 3 verdades sobre o pecado e a salvação. João, capítulo 8, de 1 a 11. Vamos ler os versículos 3 e 4. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A gente segue com mais um Café com Bíblia. Essa pergunta nada mais era que uma armadilha para fazer com que Jesus ficasse desacreditado perante a multidão. Qualquer posição que ele tomasse, ou a favor da mulher, ou a favor da lei de Moisés, faria com que a multidão se revoltasse contra ele. Jesus então inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo e disse: Aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Em resposta ao que Jesus disse, aqueles homens começaram a sair um a um, começando pelos mais velhos até os mais jovens. De repente, ficaram só Jesus e a mulher. Existem muitas especulações sobre o que Jesus escreveu no chão naquele dia. Uma delas diz que Jesus escrevia no chão o nome dos homens que já haviam ficado com aquela mulher. Não sabemos ao certo se era isso. Sabemos que todos se retiraram. Outra questão é que os mais velhos saíram primeiro, talvez porque perceberam logo o seu erro, enquanto que os mais jovens demoraram um pouquinho mais para perceberem o seu estado de pecado. Isso nos ensina que precisamos de maturidade para percebermos o nosso pecado, pois todos somos pecadores. Então Jesus olhou para a mulher e disse: Mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e abandona a tua vida de pecado. Abandonar a vida de pecado é uma evidência do novo nascimento. O que Jesus disse para a mulher não foi para ela continuar no pecado. Vai, eu não vou te condenar, faz o que quiseres. Não, ele a amou, a perdoou e disse: vai e abandona a tua vida de pecado. E hoje eu quero destacar 3 verdades sobre o pecado. Primeiro é que o pecado tem um castigo. Cuidado, todo pecado traz consigo uma recompensa, um castigo, um mal. Segundo é que o pecado tem poder. Ele se torna senhor de quem o pratica. Ele escraviza, ele destrói, ele arrasa a pessoa. E terceiro, o pecado tem um preço. E o preço é muito caro. O preço é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Por isso, precisamos de um Salvador. Por isso, precisamos de Jesus. Mas se existem 3 verdades sobre o pecado, existem também 3 verdades sobre a salvação. A primeira verdade é que o castigo do pecado foi cancelado pela morte de Cristo. Assim, a primeira verdade da salvação superou a primeira verdade do pecado através da salvação oferecida por Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar. Segundo, o Espírito Santo é o poder supremo que cancela o poder do pecado. Em 1 João 4,4 nós lemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo que habita em nós é maior do que o pecado, do que o mundo e do que todo o poder do nosso adversário. E a terceira verdade sobre a salvação é que nós somos justificados em Cristo. Cristo morreu por nós para nos justificar, para nos declarar justos diante de Deus. Mas o pecado deixa cicatrizes por vezes irreversíveis. Muitas das consequências do pecado não podem ser revertidas. Quando pecamos, além de marcarmos nossa vida, marcamos a vida daqueles que nos rodeiam. É importante dizer que Cristo morreu para nos justificar diante de Deus dos nossos pecados. Assim, aos olhos de Deus, não existe pecado para a pessoa que foi justificada. Então, mesmo que haja cicatrizes no nível horizontal dos nossos relacionamentos, no nível vertical,
com Deus, elas não existem mais. A boa notícia das duas primeiras verdades da salvação são que o castigo do pecado foi removido e o poder do pecado pode ser vencido. No nível horizontal, porém, o preço do pecado pode ser muito alto. Então, cuidado com o pecado, pois Cristo morreu para nos justificar de todo o pecado. Mas, cedo ou tarde, seremos convidados para um banquete de consequências. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu vim aqui pra avisar, ora não vá se descuidar. Jesus, isso não demora, trate de se preparar.